Boa noite. Vamos aqui iniciar nossa live de hoje sobre armazenamento de alimentos, uma live relâmpago, né? Na semana passada aí sobre armazenamento em potes de vidro. Então vamos começar hoje, vamos fazer essa live hoje. Muito bem. Hoje vai ser algo bem específico, tá bom? Vamos falar sobre o armazenamento em pote de vidro, tirar dúvidas, tirar bastante dúvida, isso é importante. Vou pegar aqui um pote de vidro, pegar uma tampa. Muito bem. Tudo pronto, vamos começar aqui. O pessoal vai entrando enquanto vamos dando a introdução. O armazenamento de alimentos, ele cada dia se mostra mais necessário para a economia doméstica, para a economia realmente da família, né? Você poder guardar dinheiro. Às vezes você não consegue guardar dinheiro, mas se você compra um alimento, processa ele, e você pagou num preço muito barato, por exemplo, semana passada eu fui comprar tomates. Eu comprei um tomate italiano para fazer molho a R$ 1,50 o quilo no Ceasa. Então, comprei a caixa de 20 quilos a R$ 1,50 o quilo. Você vai no mercado, ele está R$ 6, R$ 8 reais o quilo. Aí já gera uma economia tremenda, né? Mas eu quero tirar dúvidas. Então, quem vai tendo dúvidas, por favor, pergunte. Só não deixe o microfone aberto enquanto o outro está falando. Quando você for falar, aí você vai lá e abre o microfone. Quando não estiver falando, vai lá e fecha o microfone, só para não ficar dando um eco, uns barulhos que acaba atrapalhando o andamento da live, tá? Então, muito bem. Alguém, para começar, quer perguntar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? É só abrir o microfone e falar. Eu tenho uma pergunta, irmão, não sei se está programado ali para ser respondida mais para frente, mas a minha pergunta seria sobre o KPA da panela de pressão. Muito bem. Quem está falando? Se identifica para todo mundo saber. Quem está falando? Meu nome é Ellen. Ellen. Ellen, você fala de que local do Brasil? Eu sou de Conchal. É uma cidade que pertence à Estaca Mojimirim, interior de São Paulo. Muito bem. Sim, isso é uma pergunta importante, Ellen, porque se você não usar, eu vou explicar sobre o KPA e por quê. Se você não fizer da maneira certa, a sua conserva, ela pode não fazer bem, ela pode fazer mal. Então, por isso que nós temos que utilizar os equipamentos adequados. E é muito simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Tá? Então, eu vou até explicar para vocês. Por exemplo, deixa eu ver se a câmera está no... Está aqui, ó. Eu vou deitar a câmera aqui, ó, o celular. Vamos ver se vai ter uma imagem adequada. Deixa eu pegar, aproveitar esse paninho para enxugar. Conseguem ver aqui o que está escrito aqui? Está bem visível? Agora está, né? Sim, 80 KPA, né? 90. Então, às vezes as pessoas confundem o tamanho da panela com a capacidade de pressão dela. Por exemplo, essa panela é uma panelinha que eu tenho aqui em casa faz tempo. Pode ver aqui, ela tem 4,5 litros de capacidade. Dá para ver aqui, né? Ó.
4,5 litros de capacidade, por 90 kPa de pressão. Então, o que significa isso? Significa que ela não é muito grande, ó. É uma panelinha que a gente faz a comidinha do dia a dia, aquela carne de panela. Não é nem uma panela especial, não, que comprou, pagou caro, não. A panela é de boa marca, é Tramontina, né? Mas não é nenhuma panela especial, mas ela tem essa especificação de 90 kPa de pressão e 4,5 litros de capacidade. Então, ela consegue ter 4,5 litros. Então, eu não consigo pôr muitos vidros, por exemplo. Ó, aqui vai caber quantos vidros aqui dentro? Esse aqui nem cabe, ele é muito alto. Ó. Esse vidro aqui, ó, que é de 800 ml, nem cabe. Esse aqui, que é de 500 ou 600, cabe. Ó. Então, vão caber aqui 3 vidros só dentro dessa panela. Então, isso é a capacidade em litros dela. Então, ela vai caber aqui 3 vidros de 500 ou 600 ml. Nem cabe de 800. Mas ela tem 90 kPa de pressão. Então, o alimento, para poder fazer a conserva correta, e não fazer mal, não criar... O que é fazer mal? Ele desenvolver nele algo que vai prejudicar a saúde. Por exemplo, uma bactéria do botulismo. Ah, mas isso acontece? Acontece. Existe uma norma sanitária que as empresas que produzem alimentos, produzem lá aqueles alimentos que estão no supermercado em potes de vidro, existe uma norma sanitária para isso. No Brasil, mas essas normas regem aí as indústrias, mas acaba não colocando assim informações para quem faz conserva caseira. Mas eu fui buscar essa informação no órgão americano. Eles fazem muitas conservas caseiras, muitas. Fosse até um costume, uma tradição, não é só a indústria que faz. Ele tem um órgão do governo que regula, chama o SDA. Eles regulam essas normas. E lá no SDA, então tem 6 livros, 6 apostilas, que vai especificando cada alimento, a quantidade de pressão que a panela tem que ter e o tempo. Você aprendeu, João. Tá tudo irmão. Aí eu fico só escutando, né? Irmão. O microfone aberto aí. Isso. Irmão, eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, para a gente, por exemplo, comprar uma panela, seria interessante sempre a de 90 para a gente não errar? Não. Eu vou explicar para você qual o mínimo que vai ser. Não precisa ser 90. Essa é 90, mas não precisa ser 90. Eu vou explicar para você a diferença do Libra para o kPa e a partir de quanto. Então, é a partir de 70 kPa. A partir de 70. Isso. Então, a panela que você tem em casa pode ser que sirva. É só você olhar. Tá boa, né? Por quê? Então, nesse órgão chamado USDA, que normatiza as conservas caseiras nos Estados Unidos, eles emitiram lá 6 livros, ou 6 apostilas, que vão dizendo qual a pressão e qual o tempo para cada tipo de alimento e a acidez do alimento. Então, por exemplo, o feijão... Você está lá. Que eu já fiz, né? Tá. Esse feijão aqui eu fiz hoje. Esse feijão, ele precisa ter, no mínimo, 70 kPa ou 10 libras. A marcação de pressão internacional aí vai ser em libras. Então, tem que ter 10 libras e 60 minutos na pressão. Traduzindo para o Brasil, deixa eu abrir aqui, eu vou compartilhar com vocês uma tela. Vou compartilhar com vocês essa tela. Vamos lá. Acho que está todo mundo vendo a tela aí, né?
Então, essa tela, eu vou estar explicando melhor para vocês. Está aqui, ó. Isso que nós estamos falando agora, vamos lá, está aqui. Ele está mostrando aí para vocês que a panela precisa ter, ó, no fundo dela, precisa ter a inscrição, e cada libra, a marcação em libra, ó, 10 libras. Então, cada libra, quanto equivale em KPA? Porque, às vezes, vocês vão buscar alguma informação, vai estar em libras. Mas como que eu sei, aqui no Brasil, quantos KPAs, né? Então, ó, uma libra, bem aqui, ó, uma libra equivale a 6,89 quilopascal. Quilopascal é abreviado em KPA, tá? É abreviado em KPA. Então, uma libra equivale a 6,89 quilopascal. Então, uma panela de 70 KPAs, ela equivale a 10,15 libras. Então, lá na instrução do SDA, lá na instrução do órgão que regulamenta os armazenamentos nos Estados Unidos, diz que o feijão, por exemplo, tem que trabalhar em 10 libras. Então, 10 libras equivale a 70 KPAs, porque aqui uma libra vale 6,89. Então, 10 libras é 68,9, né? Não vamos achar uma panela de 68,9, mas ela vai ter 70, ela vai ter de 60, vai ter de 70, vai ter de 80 KPAs, né? Então, a de 70 já nos serve, ela equivale a 10,15 libras. Vocês estão entendendo essa explicação do libra para o KPA, a conversão, como é? Alguém quer perguntar? Porque eu passo desse ponto, aí alguém não ficou na dúvida. Pode perguntar, por favor. Vem cá. Alguém quer perguntar? Mas deixa eu falar aqui. Onde eu falo aqui? Você falar. Aonde eu falo? Aonde eu falo? Bom, ninguém quer perguntar, acho que entenderam, então, Posso? né? Irmão Patelli? Oi. Boa noite, é a irmã Divina, tudo bom? Oi, irmã Divina, tudo bem? Então, eu peguei uma panela emprestada outro dia com uma irmã de 100 KPAs, muito boa. Sim. 100 KPAs. 100 KPAs está equivalendo aí, se você converter, dividir 100 por 6,89, ela vai estar dando aí quase 15 libras, né? Isso. Então, é que às vezes as instruções que vocês podem achar em algum local, ou na internet, alguém que te passa a instrução, vai estar em libra, e aí vocês podem ficar perdidos, porque aqui no Brasil a marcação é em KPA. É verdade. Então, eu mesmo 6,89 KPA, ok? Eu mesmo, irmão Patelli, eu tenho uma de 80 KPAs aqui da Tramontina, muito boa também. Então, essa de 90, de 80, muito boa, antiguinha, ó. E é excelente. Então, às vezes a pessoa pensa que precisa comprar uma panela especial, vai pagar caro. Não precisa, olha que você tem. Agora, se você quer uma panela maior, para que possa fazer muitos vidros ao mesmo tempo, isso. Né? Aí você vai lá e a panela. Mas, de repente, você tem, você consegue fazer lá 2, 3, 4 potes ao mesmo tempo e você não precisa adquirir. Então, começa o armazenamento. E se nós pensarmos assim, preciso disso para começar, preciso daquilo para começar. Então, nunca você começa a fazer nada, porque sempre você está precisando de algo. É verdade. Eu costumo falar assim eu costumo falar assim para as irmãs aqui, irmão, que o difícil é começar. Começou, continue. Exatamente. Olha, esse pote de feijão aqui, eu fiz hoje. Eu vou mostrar como é que ele ficou. Porque um pote estourou e eu quero mostrar para vocês e falar por que ele estourou. Tá? Isso não tem perigo, gente. Não causa perigo. Não vai verdade. A casa. A panela é fechada. O pote trincou porque ele já tinha uma marquinha, ele já tinha o trinquinho e você não viu. Ou você não colocou
não forrou o fundo da panela adequadamente, ele ficou ali tripidando com o borbulhar da água, e ele bateu no fundo da panela, e vidro batendo em metal, já viu, né? Pode quebrar. Claro. Então, mas não vai explodir. Tem gente que tem medo, fala, vai explodir. Eu fui dar uma palestra numa estaca um mês passado, outra estaca aí, e a irmã falou, eu tenho medo, porque isso aí vai explodir. Explode, será não. que essa conserva fica boa de verdade? Será que essa conserva não estraga rápido? Aí eu abri um pote lá que tinha 2 anos de armazenado, um pote de grão de bico, para eles provarem. Né? 2 anos fora da geladeira. Nossa, bom demais. Se fizer da maneira certa, com segurança, dá tudo certinho. Tá? É verdade. Então, essa explicação da panela, para poder zerar essa informação, e aí vou falar de um armazenamento aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, a panela precisa ter 10 libras ou 70 kPa para cima. Entenderam isso? 70, 72, 80, 90, 100. Mas não pode ser menos que 70. Por quê? Porque esse órgão chamado SDA, que regulamenta as conservas caseiras, instruiu que menos que essa pressão, porque dentro do vidro, ou seja, dentro da panela de pressão, precisa atingir uma temperatura para poder inativar a bactéria do botulismo, precisa atingir uma temperatura acima de 110 graus. A água entra em ebulição com quantos graus? Vocês lembram? A água entra em ebulição com 100 graus. Acima de 100 graus, ela ebule. E aí não aumenta, ela fica lá borbulhando e fica em 100 graus. Dentro da panela, com a pressão adequada, uma pressão de 70 kPa, ela vai atingir quase 120 graus, 116, 117, até 120 graus. Chegando nessa temperatura, o pote de vidro que está dentro da panela também vai chegar dentro dele nessa mesma temperatura, porque a pressão que está na panela também está dentro do pote que está dentro da panela. Exatamente. E aí ele vai inativar a bactéria do botulismo, evitando que essa sua conserva produza o botulismo e possa, quando você for consumido, passar mal. Entende? Então, essa é a necessidade de utilizar a panela com a pressão correta, o tempo correto, 60 minutos. Mas 60 minutos o meu feijão vai derreter. Se você pegar aquele feijão fradinho, aquele feijão, como que é o nome que usa? Tem outros nomes. Aquele feijão cozinha muito rápido, ele vai derreter. Mas o feijão carioca, o feijão preto, esse feijão normal que nós utilizamos, ele não derrete. Vou mostrar para vocês, ó. Vou pegar um pote que estourou. Pegando um feijão mais velho também, né, irmão Paterno? Também. Você pegar um feijão que acabou de novinho, que acabou de colher, né? Nem precisa deixar de molho. Então, eu vou explicar como é que faz. Então, você não deixa ele de molho tanto tempo. Só lava ele, lava com 3 águas e utiliza. Né? Em vez de deixar de molho muitas horas, que você pode deixar de 2, 3 até 6 horas de molho. Olha só, esse pote quebrou. Vou explicar o porquê. Mas o feijão ele quebrou no final. Olha, eu vou pegar um grão. Vou pegar um grão. Olha só a textura do grão, ó. Tá firminho, gente. Vocês estão vendo isso? Eu estou vendo. Ó, vou chegar perto aqui para vocês verem. Não para, Ó, tá firminho. Tá macio. Tá macio, firme, não tá molengão, desmanchando. Dele, né? E ele ficou 60 minutos na pressão, dentro da panela. Não, bom demais. Tá? Então, esse feijãozinho aqui, ó, eu peguei ele na mão, eu vou comer ele. Olha, com textura, ele tem a firmeza de um feijão cozido, mas tá maciozinho por dentro, não tá duro, não. Então, o que aconteceu? Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho um bacon também.
Eu vou explicar o porquê, que eu gosto de fazer com bacon. Tem um pedaço de bacon dentro do feijão. Só Olha o ouro, hein? Bacon, ó. Olha aqui, junto com o feijão. Eu vou falar como é que nós podemos fazer esse feijão. Olha como tá bonito esse grão de feijão. Não sei se a câmera está pegando bem. Tá bem. Ah, não. Vocês estão conseguindo ver na imagem pequenininha, né? Não, Desculpe, tá bem. Eu tô vendo legal. Eu vou dar um... Eu vou colocar na imagem grande. Me perdoem, eu bobiei nessa. No Ih, papel. Só uma agora pergunta tá para vendo, né? senhor. Ó, vou pegar um feijãozinho aqui, ó. Ó como ele tá firminho. Ele ficou 60 minutos, ó. Vou esmagar ele agora, ó. O feijão é bom também, né? Boa qualidade. Eu faço com bacon. O pote quebrou, porque esse pote eu forrei com pano. Todos os outros eu fiz potes na mesma panela. Esse pote eu não forrei. Olha o que aconteceu com ele. Ele quebrou. Ficou batendo um no outro. Ó, vou comer feijão agora, hein, com bacon. Eu fiz hoje uma panela, 3 potes ao mesmo tempo. Não nessa pequena aqui. Vou mostrar outra panela para você. Por exemplo. Essa panela aqui, ó. Quantos litros? Ó, essa aqui eu vou mostrar para vocês também o que está escrito. Deixa eu ver se vai dar para ver. Dá para ver. Ó, ela tem 20,8 litros. 20 litros. Esse para enxergar melhor aí. Uhum. E ela tem aquela marca o KPA. Aqui embaixo. A indicação de pressão dela. Tá vendo aqui? Dá para ver. 100 kPas. Então, essa panela tem 20,8 litros. A outra que eu mostrei tinha 4,5 só. Essa cabe 14 potes. 2 camadas. Essa também, essa da Rochedo. Esse pote de 600, né, irmão Patete? Não. Ó, esse aqui é de 800, ó. Tá. Cabe dentro. Aqui eu coloco uma... Depois que eu encho... Só que eu não faço assim, né? Eu coloco já dando o nosso... Quer falar? Eu pego um pano de prato, um paninho, eu forro o fundo, bem forrado, 1 ou 2 panos. Aí nós enrolamos o vidro, ó. Enrolamos o vidro. Assim, ó. Faço assim também. Também no... Mas isso aqui não está cozido, não seria o cozido. Enrolamos o pote de vidro no paninho e aí colocamos dentro da panela. Então, além de o fundo estar forrado, ele também está enrolado no paninho. E assim vamos fazendo. Teve uma irmã que fez aí outro dia uns saquinhos que ela costurou e cabia certinho o pote de vidro. Ficou bem bonitinho. Né? Ficou bem bonitinho. Ela pegou e fez os saquinhos e ela coloca cada pote de vidro dentro do saquinho. Então, a gente faz isso com todo o vidro e enche a panela. Nesse caso, cabe 7. Só que eu fiz só com 6 hoje. Aí, coloco aqui uma telinha e vai mais 7 em cima. E aí eu fecho. Eu posso fazer com 14. Ou posso fazer... Eu fiz só com 6 hoje esses feijões. Tá? Então, a maneira de colocar dentro da panela é essa. Você tem que forrar o fundo da panela. Você tem que enrolar cada pote com a sua conserva. Vou falar como prepara ela. Dentro da panela, enrolada no paninho, para que depois um vidro... Ó, vamos colocar outro vidro. Aí o vidro começa a tripidar e bater um com o outro com a fervura. Né? Estão pedindo para eu colocar a telinha. Essa telinha não está aqui. Eu fiz só 6 potes. Eu estou sem a telinha aqui. Eu emprestei.
É uma gradezinha, uma telinha, toda furadinha, que vai em cima dos vidros, e aí eu coloco mais vidro. Ela não pode ser metal que vede embaixo ou em cima. Ela tem as passagens, toda furadinha. Quando o senhor coloca a telinha, o senhor forra com o pano também? Não forro. Bom, aqui em cima já tem a tampa. Aí a telinha, eu posso colocar um outro pano, como esse, um pano que o pano não vai... Opa, acho que eu mudei a tela. Eu coloquei as duas telas, a Isabel e a minha. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu só acertar aqui para não... Poxa vida, desculpem, gente. Continuando, respondendo a pergunta. A telinha é só para dentro da panela poder fazer uma quantidade maior. Né? Poder fazer uma quantidade maior. Deixa eu... Você não precisa pôr pano, não. O que eu tiro aqui? Aqui, ó. Pronto. Voltei à tela grande. Então, eu coloco um pote de vidro, enrolo outro. O que aconteceu hoje na minha conserva? Esse pote aqui, eu enrolei no vidro. Olha o que aconteceu com o fundo dele. Quebrou. Quando eu abri a panela, esse pote estava inteiro, mas trincado. A hora que eu fui pegar ele, o fundo ficou dentro da panela. Porque ele não estava forrado. Então, agora, se o seu pote de vidro não estiver perfeito, se o pote de vidro estiver com um trinquinho, ele pode quebrar. Mas não vai te causar uma explosão ou estrago. Você vai perder a conserva do pote. É só isso. Mais nada. Tá? É muito importante você forrar o fundo. Enrolar cada pote. Ela quer falar a verdade. Irmão Patel. Pode falar. Ah, tá. Outro dia eu fui envasar os meus vidros, né? Aí todos eu abri no outro dia a panela. Aí um dos potes não fechou a tampa, ficou com aquele barulhinho que o senhor mostrou. Quando a gente põe um dedo lá, ela fica fazendo aquele barulho. Engraçado que todos ficou bom, só um que não ficou. Por que aconteceu isso? Problema na tampa, problema na boca do vidro. Ah, tá. Então, é um problema pontual naquela tampa ou naquele pote. Todos então, deu tempo, deu a pressão, deu tudo certo. Aqui ele estava com a tampa, por exemplo, com algum problema já. Um amassadinho, um problema na borrachinha da tampa. Porque, olha... Então, eu tirei ele, né? No outro dia eu tirei todos os vidros, aí eu troquei a tampa e pus ele para envasar sem a pressão mesmo e ficou bom. Só não entendi por que ele não vedou como os outros, né? Olha aqui a tampa. A tampa ela tem uma borrachinha aqui, vocês percebam que tem uma borrachinha? Conseguem perceber? Não, eu nunca vi, não. Aqui, ó. É borrachado. Tá vendo esse branco aqui, ó? Aqui é metal e aqui para ter uma saliência. É tipo um anel branco em volta. É borrachinha. Se isso for comprometido, não vai vedar. Ou ela não estava apertada o suficiente. Pode ser. Ficou um pouco frouxa, não apertou legal. Né? Ou essa borrachinha está comprometida. E aí não vai vedar. Certo? Tá. Obrigada. Ó, e o vidro? Você tem que olhar o vidro. Não pode ter trinquinhos na boca do vidro, na borda, e nem aqui embaixo. Senão, na fervura, vai quebrar. Se tiver, por exemplo, na boca, aqui, não vai vedar, porque naquele ponto que a borrachinha deveria encostar aqui e apertar, vai ter um dentinho no vidro, então não vai fazer a vedação correta.
Eu sempre olho mesmo, mas nesse dia eu não é assim, não é, acho que a tampa que tinha essa borrachinha, acho que já não estava aí mais, né? Mas a tampa era nova, irmão Patelli. Aqui que fizeram. Eu sempre utilizo os vidros, né? Mas as tampas sempre novas que eu compro. Vocês conseguem ver aqui dentro? Todas elas sim. Ó, vamos ver se eu pego mais. Level. Estão vendo? Uhum. Level. Isso é nível. Então, a panela, não importa se eu tenho vidro só embaixo, eu tenho vidros embaixo e em cima, eu não posso ultrapassar esse limite da panela de água. Ah, tá. Estou respondendo a pergunta que fizeram agora há pouco. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no chat. Deixa eu conferir aqui. Para eu não pular o assunto. Isso. Os vidros em pé, sempre em pé, tá? Não vou deitar os vidros, não. Tá? Sempre os vidros em pé. Então, olha só. Então, eu não ultrapasso esse nível. Então, esse nível aqui, ó, da panela, não importa, a água não precisa cobrir o vidro. Exatamente. Porque dentro da panela vai ter a pressão igual em todo o espaço da panela. Uhum. Então, eu não posso, eu posso colocar até menos do que esse nível, mas nunca posso ultrapassar esse nível, tá bom? Eu não posso ultrapassar esse nível de água aqui dentro da panela, ok? Está respondida a pergunta, né? Uhum. Mas eu quero voltar, então. Ele perde a paciência com ela. Deixa ele. Vamos lá. Vou voltar naquela apresentação que eu estava fazendo e pensei que estava mostrando feijão para vocês e estava uma imagem pequenininha. Vamos na apresentação. Vamos lá. Muito bem. Então, panela, superamos aí esse ponto, né? Uhum. A panela tem que ter 70 kPas ou 10 libras acima, nunca abaixo. Qualquer valor acima de 10 libras ou acima de 70 kPas vai ser ideal para ser usado, nunca menos. E eu expliquei também o porquê, né? Eu não entendi, porque às vezes é importante saber. Eu fui buscar essa informação, eu traduzi esses 6 livros, essas 6 apostilas, estava tudo em inglês, eu traduzi todas para poder dar a informação correta para vocês, Obrigada. tá? Então vamos lá. Olha só, aqui a maneira de tratar os vidros. Vocês estão vendo aí? Vocês vão pegar, vão lavar muito bem lavado o pote de vidro. Vocês vão lavar muito bem lavado as tampas. Ok? Aí vocês vão poder, quer esterilizar? Vocês vão ferver, né, em banho-maria. A tampa não pode passar de 5 minutos. Eu falei agora da borrachinha da tampa, não falei? Uhum. Se essa tampa ficar mais 10 minutos na fervura, pode ser que ela comprometa essa borrachinha. Pode ficar mole demais e sair. Então, não, a tampa é 5 minutos. O pote de vidro pode ser até 10 minutos, se quiser, na fervura. Mas a tampa não pode passar de 5 minutos, para não correr o risco de comprometer. Tá? Então, professor Patelli, o senhor falando aí da tampa, eu acho que aconteceu com a minha tampa é que essa tampa eu deixei ferver mais do que 5 minutos, eu esqueci. Então, foi isso que aconteceu com o meu... Pode ser mesmo. Uhum. Então, então, vocês vão tratar do vidro, lavar muito bem lavado, esterilizar das tampas, né? Vocês vão lavar muito bem lavada e deixar lá esterilizado em 5 minutos, no máximo. E todo equipamento que vocês forem usarem também tem que ser muito bem lavados, esterilizados, para não comprometer a sua conserva. Por exemplo, eu uso funil para colocar água dentro do pote, eu utilizo espátula para tentar tirar alguma bolha que possa ter dentro do pote,
Então, todo esse equipamento, não adianta. Você tem um vidro muito bem limpo, esterilizado, e a espátula caiu no chão e você está utilizando ela. Então, tem que ter os panos que você usa, os equipamentos, para fazer a conserva, para garantir que a sua conserva vai estar perfeita. Senão você vai perder em vez de ganhar. Entende isso? Então, vamos seguir. O que nós precisamos para fazer as conservas? Precisamos de equipamento. Então, vai ser panela de pressão de 70 kPa ou mais, panela grande, para que você possa ferver alguma coisa, ou se você vai fazer uma conserva que não precisa ser na pressão, então uma panela que você possa pôr em banho-maria, não precisa pôr na pressão, né? Você não precisa pôr na pressão, por exemplo. Então, por exemplo, um doce, uma compota de doce, de fruta, de legumes, não precisa ir na pressão, mas eu não vou dar receita tudo agora, mas um exemplo. Próprios, do tamanho que vocês querem, um funil, equador, chaleira para pôr água quente, colheres, facas. Então, corredor de macarrão, se for o caso, para poder, por exemplo, o feijão. Como que eu faço? Vamos falar do feijão já. Eu vou falar como é que eu faço do feijão. Vamos lá para ele. Aqui está a carne. Deixa eu ir para o feijão primeiro. Então, estou falando do feijão. Deixa eu ir para o feijão. O feijão, por exemplo, eu pego o feijão, eu posso fazer um feijão bem simples. Eu lavo o feijão, bem lavadinho, em 2, 3 águas, deixo ele de molho um certo tempo. Ele não vai passar de 12 horas, senão o seu feijão vai derreter no processo. Vai ficar uma sopa, né, de feijão. Se o feijão for novinho, um feijão que você sabe, tem a irmã Divina que colhe o feijão lá do terreno dela, da chácara dela lá aí no Goiás, esse feijão é molinho. Eu não deixo, eu só lavo, né, preparo e já põe no pote, já esterilizado e já faço o envasamento. De molho. Agora, se pega um feijão que está duro, que está no mercado, você ganhou uma cesta básica lá e quer usar o feijão, lava ele bem lavado, deixa de molho, algumas horinhas. Isso. Aí você vai fazer o processo, que é pegar esse feijão lavado, né? Colocar no pote já esterilizado. Não precisa fechar. A minha receita aqui em casa, que minha família gosta, eu uso um pouco de calabresa, um pouco de bacon, uso folhas de louro. Coisa boa, né, tio? Mas você pode fazer o feijão simples, colocar dentro do pote só o feijão, colocar a folha de louro, um pouquinho de alho ralado e um pouquinho de sal, água e mais nada. Mas não coloque muito sal, porque o tempo de conserva, que fica aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele vai concentrar o sal. E aí, tirar o sal do alimento é difícil, né? Na hora de você comer, um pouquinho de sal que você acha que precisa é fácil, né? Irmão Patelli, o senhor coloca o bacon, o senhor não dá uma fritada, uma refogada, não? Já corta e coloca, é? Você pode refogar se quiser, mas não precisa, né? Misturo, então, igual está na imagem aí. Eu misturo o feijão e aí eu vou pondo no pote o feijão já misturado com bacon e calabresa, acrescento 2 folhas de louro e um pouquinho de alho ralado. Não coloco sal, porque o bacon e a calabresa já tem sal. Já tem. E aí, faço a conserva. Né? Faço a conserva. Quando eu for comer isso, eu abri, o feijão, né? É só colocar numa panelinha para esquentar. Se eu achar que precisa de sal, eu acrescento sal. Quando você faz o feijão simples, sem calabresa, sem bacon, coloca lá um pouquinho de sal, 2 folhinhas de louro, um pouquinho de alho. Você também, quando você for comer, você pode refogar ali um bacon, uma calabresa, se quiser, jogar o feijão dentro, né? Isso, eu faço assim.
Então, vou das duas maneiras. Eu já faço ele pronto assim, é só esquentar e comer. Esquenta no micro-ondas mesmo. Então, é muito simples. Por exemplo, 1 quilo de feijão faz 6 potes desse de 800 ml. Um vidro faz 6 potes. Um vidro, 1 quilo. 6 potes de 800 ml. Depois eu colocar o feijão com bacon, a calabresa, ou nada, não preciso colocar bacon e calabresa, coloco feijão. Eu acrescento 2 folhinhas de louro, um pouquinho de alho e, se for o caso, um pouquinho de sal. Se eu utilizar o bacon e a calabresa, eu não coloco sal. Se eu não aí eu vou completar com água até que ponto? Até na bordinha dele aí. Ó, vamos lá. Eu vou completar com água até essa bordinha aqui, ó. Essa bordinha. Ai, meu amor. Eu não vou colocar água até em cima na tampa. Tá? E quanto de feijão eu coloco no pote? Quanto de feijão? Quanto você quiser. Quanto eu coloco no pote? Essa informação é importante. Esse de 800 dá para pôr umas 300, né? Então, o que eu vou fazer é colocar meio pote só, gente. Porque o feijão vai crescer dentro do pote no processo. Se eu colocar feijão até em cima, ele vai explodir no pote, ele vai ficar até a tampa. Então, eu preciso de um espacinho entre o alimento e a tampa. Tá? Então, eu coloco só meio pote, eu não encho o pote. Então, eu vou colocar feijão até meio pote e um pouquinho acima do meio, mas eu não posso colocar mais, porque eu vou mostrar o pote para vocês de hoje, como ele cresceu. Eu coloquei meio pote e ele cresceu. Tá? Então, coloco no pote o feijão, folha de louro. Irmão Patelli, eu não estou vendo a tela do senhor. Ninguém está vendo? Eu não estou vendo o senhor colocar. Não, eu não estou colocando. Está uma imagem aqui. Ah, tá. Ok. Ó. Então, aqui, ó. Aqui eu estou a imagem mostrando como eu fiz. Ó. Eu peguei o feijão aqui, que já estava lavado, escorrido, coloquei no pote aqui. Aí eu completo meio pote de feijão. Aí eu completo com água até a voltinha do vidro. Tá? Ó, vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo aqui? Aqui está o vidro vazio. Ó. Então, eu vou colocar meio pote aqui, um pouquinho acima do meio. Vou colocar folha de louro, um pouquinho de alho ralado, um pouquinho de sal. Quem quiser, coloca um bacon e calabresa. Aí eu vou completar com água filtrada até aqui, ó. Até a voltinha do vidro. Olha só o pote e olha como o feijão cresceu. Vendo? Olha onde ele chegou aqui em cima. Ó. E ele estava até o meio somente. Então não pode encher com feijão. Tem que ser no meio ou um pouquinho acima do meio só. Não pode ser mais. E a porque água... senão não tem espaço para água, né? Vocês estão entendendo isso? Sim, irmão. Bem interessante. Uma pergunta. No caso, o bacon e a calabresa, eu colocaria cru. Sim, mas são alimentos que já foram processados de alguma maneira. O bacon e a calabresa. Né? Defumado, a calabresa defumada, ela já foi processada. O bacon já tem um salzinho natural dele. Tá? E ele vai passar o tempo de fervura aqui dentro, ele também vão estar sendo processados. Tá? Deixa eu pegar esse que quebrou aqui para vocês verem. A água que eu completaria o vidro, ela pode ser só filtrada ou além de filtrada, fervida? Só filtrada. Por exemplo, esse feijão que quebrou o pote. Então, mostra bem como o feijão ficou, a textura que ele ficou, e mostrou até um pedacinho do bacon aqui, ó. Que eu piquei o bacon, né? Ele não estava grande, eu deixei bem picadinho, tá aqui, ó. Então, o bacon, ele também vai ser processado no tempo de fervura de 1 hora.
fervura, ele também vai estar sendo cozido ali, tá? Ele não vai estar cru. Ele não vai estar cru. Então, e nesse tempo, o feijão também vai ser cozido. Então, o feijão que estava cru, ele vai estar pronto no final do processo. E o processo de conserva foi realizado. Olha a tampa. A tampa, ela está dura. Ó. E ela não está alta, avaloada. Aham. Dá para perceber que ela parece que tem uma inclinação negativa assim para dentro. Ó. Uhum. Tá? Então, aí já está frio. Quando ele está quente, às vezes ela está meio alta. Depois ela vai ficar assim. Isso significa, ó, dura, não é aquela tampa que você aperta, ela afunda e sobe. Significa que o feijão, que o processo de conserva aconteceu da maneira correta. Tá? Vou pegar outro pote aqui, ó. Mesma coisa, ó. Dura, a tampa está com a inclinação para dentro, ela não está abaloada para fora, está para dentro. E olha como o feijão cresceu também, ó. Dá para ver a folha de louro, dá para ver a água e o feijão que cresceu, que estava também meio pote aqui. Então, isso são detalhes importantes para você verificar depois que o processo foi feito, se a conserva deu certo. Então, você colocou os ingredientes, completou com água até a voltinha do vidro, fechou a tampa bem apertada, vai enrolar esse pote no paninho, vai forrar o fundo da panela com o paninho, vai colocar o pote dentro da panela e assim por diante. O outro pote do lado, todos enrolados com paninhos assim, ó. Com paninhos, né? Para que evitar que um pote bata no outro, né? Lá dentro da panela, vai borbulhar com a fervura, a água vai ebulir. E nessas batidinhas, eles podem quebrar. Os panos vão evitar que aconteça isso. Ó, eu não forrei esse, olha o que aconteceu. Quebrou. Né? Porque eu não forrei. E os outros estavam todos forrados, não quebraram. Ok? Então, depois que você fez isso, colocou na pressão. Você ligou a panela. Quando a panela começar na pressão, porque você liga, ela não começa a ferver de imediato, vai demorar uns minutos, né? Quando ela pegou pressão, você conta 60 minutos. Não deixa mais, porque o feijão vai cozinhar demais. Deu 60 minutos, desliga. E deixa ela esfriar naturalmente. Não tenta ficar tentando tirar. Senão, na hora que você pegar um pote quente de dentro da panela, além de você poder se queimar, você coloca em cima de uma pia de mármore, vai dar choque térmico, vai trincar o vidro. Então, deixa esfriar naturalmente. Igual a irmã Divina falou que ela deixou, no outro dia ela foi abrir. Né? Irmão Patelli, todos os meus vidros eu deixo para o outro dia seguinte para mim poder tirar. Ainda que no outro dia ainda está morno ainda. Tá morno ainda, exatamente. Uhum. Então, o processo é esse. O pote limpo, esterilizado, lavadinho, a tampa também, o alimento o feijão já deixou ele ali de molho ou não, seria um feijãozinho novinho, molinho. Você coloca no recipiente, coloca o louro, um pouquinho de água, um pouquinho de sal, completa com água filtrada, fecha bem, enrola no paninho, põe na panela, 60 minutos de pressão, desliga. Olha, eu vou mostrar para vocês uma aqui, ó. Vou pegar um aqui, quer ver? Ó, esse feijãozinho aqui, ó. Faz um ano, dezembro de 2021, ó. Eu escrevo com essas canetas aqui, ó. A caneta que escreve em reto projetor, ó. Feijão, dezembro de 21. Tá aqui. Esses dias atrás, abrimos um pote desse perfeito. Você abre, o aroma que vem, parece que você cozinhou agora. É só esquentar e comer. Né? Irmão Patelli? Pois não. Outro dia, uma irmã, ela abriu um vidro de feijão de 11 anos. 11 anos? Nunca comi um vidro tanto tempo assim. Tão longo assim. Uhum. Ela tirou e ela apresentou, tirou, deu a esquentada e mostrou. O feijão estava perfeito. Mas olha, eu vou ser sincero para vocês. Eu prefiro fazer
e usar com 2 anos e fazer mais e colocar lá. Por quê? 1 ano e meio, 2, tá bom, né? Eu acho que dá tempo de você... Que eu faço aqui, um dia que eu vou fazer, eu faço 15 potes de feijão, por exemplo. 15 potes de feijão e guardo. Mês que vem eu faço mais uns 15. Eu tenho nos meus armários aqui tanto pote que eu estou falando que nós temos que comer, porque... Fazer rodízio, né? E fazer mais, entenderam? Porque a ideia é você fazer e utilizar e fazer mais. Isso. Né? Agora, uma pessoa aqui da estaca, da minha estaca, abriu um pote com 5 anos também, disse que estava perfeito. Então foi bem feito. Tanto né? tempo, com 2 anos, a gente já está comendo. Às vezes até antes. Alguma pergunta do feijão? Como é que faz? Irmão Batelli, por favor. Pode falar. Eu entrei um pouco atrasado, desculpe. Esse processo ele serve para quais grãos, além do feijão? O grão de bico, o que mais? Grão de bico, feijão, vai servir também. A lentilha é mais molinha, então se você não vai deixar... Eu tenho uma tabela, ó. Deixa eu mostrar aqui de novo, vou compartilhar. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver qual é. Gente, material. A Ellen está perguntando. Eu tenho uma apostila, vou mostrar para vocês onde vocês vão pegar. Essa apostila eu ensino tudo isso, tá? É de graça, é um e-book, é gratuito. E um e-book que a irmã Divina me ajudou a fazer também com geleias, doces e temperos, também está nesse lugar. É só baixar. Deixa eu compartilhar com vocês. Tudo bem. Deixa eu mostrar para vocês onde é. Deixa eu aqui. Vocês vão entrar aqui, ó. É no Facebook, é um grupo, tá? Tá aí, ó, nesse lugar. Ele chama-se Autossuficiência Estaca Jundiaí Represa. Estão vendo? Na Tudo tela bem. de vocês. Eu estou vendo. Se entrarem nesse grupo, quem não faz parte, faça parte. E aí, vou mostrar aqui. Vocês vão entrar, vão chegar arquivos, ó. Arquivos, tá vendo no grupo? Faça aí, ó. Autossuficiência Estaca Jundiaí Represa. Vai em arquivos, clica em arquivos e vai abrir um monte de arquivos. Olha aqui. E-book, geleias, doces e temperos. A irmã Divina me ajudou a fazer esse. E-book de armazenamento de alimentos. Então, você clica em cima e baixa ele. O PDF para o seu computador, para o seu celular. Você vai ter todo esse processo que eu estou falando aqui e as receitas. E eu vou mostrar para vocês uma tabelinha. Ela vai mostrando quanto tempo a carne, quanto tempo o feijão, quanto tempo o legume, quanto tempo cada tipo de alimento você vai deixar ou na fervura em banho-maria ou na panela de pressão. Entenderam? Então, quem quiser tentar, quem ainda não tem... Desculpa aí. Eu comprei uma panela de pressão de 6 litros, certo? 6 litros, tá. Ela é um pouco baixinha, mas eu já fiz o doce de leite, eu fiz com 3 vidros, deu certinho. Então, eu acredito que eu vou poder fazer o feijão ali. Ela tem 80 kPa, se não me engano. Perfeito. 70 kPa é o mínimo, ela tem 80, tá perfeita. Sim. Mesmo que fique assim, quase em cima na tampa, o vidro, não vai ter problema, porque o doce de leite deu perfeito. Uma pergunta que eu já respondi aqui, não ultrapasse o nível da panela, o nível de água. Mesmo que a água não precisa cobrir o vidro. Você coloca o vidro, mesmo que o pote fica lá em cima, quase encostadinho na tampa, você coloca a água só dentro do nível da panela. Dentro da panela tem uma marca. E até aquela marca que coloca água. Não coloca água mais que aquilo, entenderam? Certo. Muito obrigado pela resposta. Não essa precisa dúvida ser eu ainda tinha. Muito bem. Obrigado. Então, vocês entram nesse grupo, se registrem aí, façam parte deles, participem dele. Eu coloco sempre, alimento esse grupo com informações e tem muitas coisas para vocês baixarem. Então, vão lá em arquivos e você baixa o arquivo. Esse arquivo de geleia, doces e temperos e esse e-book armazenamento de alimentos,
vão ter todas essas receitas e os processos. Esse e-book de armazenamento de alimentos, eu estou ensinando nesse e-book 5 principais técnicas, e aí sim eu vou dando as receitas de diversas dessas técnicas. Mas a técnica é importante, e aí tem a receita. O feijão de um jeito, por exemplo, ó. Deixa eu pegar aqui, eu vou sair dessa tela para mostrar para vocês. Olha só. Deixa eu sair da apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Como entrar no grupo aqui para baixar os arquivos antes que eu saia? Eu acho que eu entendi, acho que todo mundo entendeu, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui, por exemplo, olha aqui o doce de leite. Eu fiz hoje também, ó. Fiz naquela panelinha de 4,5 litros. Uhum. Olha que cor bonita. Não é igual o doce da Irmã Divina. Tá? Mas esse aqui é um doce feito com leite condensado. Olha que maravilha. Cor bonita. Eu só não vou abrir ele agora porque eu fiz hoje. Claro Ficou que lindo. tá, Patelli. Irmão Patelli. Perfeito esse doce aí. O interessante, o que eu fiz 3 vidros, certo? Sim. 2 deles eu fiz com leite condensado normal. Aí, 1 vidro eu fiz com 0 lactose, porque minha nora falou que ele é menos tempo de cozimento. E você acredita que ficou quase preto? Ele realmente, o 0 lactose, ele cozinha em menos tempo. Eu não sei por quê. Eu não sabia dessa informação. Então, 0 lactose... Então, ficou assim, o mesmo tempo de cozimento, 3 vidros ficou um diferente do outro. Então, é só um detalhe, o 0 lactose, em vez de 30 minutos, eu deixei 20, 25, ele ficou quase, passou do ponto. E o outro ficou nessa cor do seu aí. Esse daqui ficou escuro, eu deixei ele 25 minutos. Uhum. Se eu quero ele mais clarinho e mais mole, eu deixo ele 20 minutos. Se eu quero ele mais duro, mais consistente, deixo um pouco mais 30, 35, entenderam? Então, o tempo de cozimento vai fazer com que ele fique mais molinho, mais cremoso ou mais duro, mais consistente, tá bom? Irmão Patelli. Diga, Irmã Divina. Outro dia eu fui envasar alguns doces, aí eu usei 2 panelas. Uma tem 70 e a outra tinha 80 kPa. Os vidros que ficou na panela de 70 não ficou tão bonito na cor como de 80. Interfere na cor também. E eu deixei o mesmo tempo, de 20 a 25 minutos. A pressão e a temperatura interna, ela é um pouquinho maior. Uhum. Então, pode, às vezes, numa panela de maior pressão, você deixar um pouquinho menos de tempo do que a outra que fica um pouquinho mais de tempo. Então, eu estou dando uma tabela no e-book com 70 kPa, que senão eu tenho que fazer uma tabela para cada quantidade de kPa. Então, eu dou com 70, que é uma média, né? Tá certo. Ficar uma panela com um pouco mais de pressão, ele vai ter um cozimento um pouquinho maior, só isso, mas não vai alterar muita coisa. Por exemplo, quero explicar para vocês, ó. O mesmo processo. Aqui é um pote de vidro de molho de tomate. Já esse aqui, ele tem almôndega. Não sei se vocês conseguem ver aqui dentro a almôndega. Conseguem ver? Dá para ver. Então, o mesmo molho. Só que esse molho não precisou ir na pressão. Porque esse molho é só molho. Eu fiz o molho de tomate, peguei o tomate, lavei o tomate, limpei o tomate, processei o tomate com alho, com cebola, com azeite, né? Com um pouco de água, um pouco de sal. Pus na panela, fiz o cozimento desse molho. Lá de meia hora, 40 minutos, ele reduziu, chegou nessa cor, né? E consistência. Aí sim, no vidro já lavado, esterilizado, eu envasei, fechei e deixei no banho-maria. Não precisei deixar ele na pressão. Por quê? Porque é só tomate. Então, 30 minutos no banho-maria ficou perfeito aqui, seladinho, o vidro perfeito. Ele já tem aqui, acho que desde o começo do ano, vai fazer 1 ano esse molho de tomate. Está perfeito. Eu sempre abro para comer de vez em quando. Quando eu faço um molho desse, a gente faz um monte, faz assim uns 20 vidros, né?
O bom, Agora, o bom desse molho, então, que o senhor está explicando, é que a gente pode fazer numa panela normal, essas grandonas, e faz muito mais quantidade, né? agora esse daqui tem o mesmo molho, mas tem a carne. Olha a almôndega aqui, ó. Olha a almôndega aqui. Tá vendo? Tem 10 almôndegas dentro desse vidro. Eu já fiz na pressão, porque tem carne, a carne estava crua. A almôndega é minha receita. É a carne com... Quem quiser um pouquinho de tempero na carne, né, que você gosta, carne moída, eu gosto de usar 2 tipos de carne, um pouco de carne de porco, de lombo, né, de pernil, um pouco de carne de boi, misturo, faço as bolinhas, deixo na geladeira um pouco para ela ficar mais durinha, coloco um pouco de molho no pote, coloco umas bolinhas de almôndega, um pouco mais de molho, umas bolinhas de almôndega, e vou fazendo isso. E no final tem que fechar, o molho tem que cobrir as almôndegas. O mesmo molho aqui, ó, o mesmo molho que está nesse pote. Fecho, só que eu coloquei na pressão, tem uma tabelinha. Como é carne, eu deixei na pressão naquela tabela que eu vou mostrar para vocês. Porque a carne vai ser processada e o molho já também vai ser ao mesmo tempo. Só que aqui começou o molho, não precisei de pressão e foi 30 minutos. Aqui que tem carne, eu fui na pressão e no tempo que a carne pede, né? Que a tabela pede, entenderam? E eu tenho aqui, outro dia chegamos da igreja, só fez um macarrão lá, cozinhou um macarrão, que é rapidinho, nem 10 minutos, né? Abriu 2 potes desse com almôndega, colocou numa panela, esquentou, jogou o macarrão dentro e pronto, estava feito o almoço. Feito o almoço para a família, família inteira. Exatamente. Então, é para isso que serve o armazenamento, né? Para a gente utilizar 1 hora. Então, os processos, né? Cada tipo de alimento tem o seu processo. Então, deixa eu mostrar aqui a tabelinha para vocês. Vou mostrar aqui a tabelinha para vocês. Ó, acho que eu já passei, está aqui em cima. Então, no e-book que eu falei para vocês, muitos de vocês já têm, mas quem não tem, no e-book tem a tabelinha. Aí vocês, aqui, ó, eu estou explicando aqui, ó, nessa parte aqui, nessa palestra de hoje, né, na nossa live de hoje, eu estou mostrando o processo da almôndega, né? Eu posso postar no grupo aí esse slide aqui que eu estou usando para vocês. Eu utilizei numa estaca outro dia que eu fui dar uma palestra. Eu usei esses slides aqui, então está até com o nome da estaca, Itatiba, Itatiba. Eu usei esses slides, eu posso postar no grupo para vocês, que está específico, né? Mas no e-book tem tudo isso. Aqui mostra todo o processo, os equipamentos, utensílios, o molho, a almôndega, e como é que faz passo a passo, né? Olha, passo a passo, colocando dentro do pote, colocando mais molho, mais almôndega, a panela com o paninho no fundo, tá entendendo? Tá vendo aí? Bem bacaninho. Mas deixa eu mostrar a tabela que eu falei para vocês. Então, nessa tabela aqui, está dando calculado em cima das informações que eu colhi lá no órgão USDA americano que regulamenta as conservas caseiras, né? Então, está aqui, feijão, 60 minutos na pressão de 10 libras ou 70 kPa. Milho, ervilha, tudo aqui, cenoura, eu não tenho que aumentar aqui para conseguir ler, abóboras, cebola, soja, vagem, até chegar aqui, ó, carnes, né? Carnes e peixes aqui, ó. A carne é 75 minutos na pressão. Você processou a carne, ela estava crua. Eu falo, eu já consumi isso. Eu estou falando para você, eu consumo. Fica perfeito. A hora que você corta a almôndega para comer, ela está firminha, está gostosa, está saborosa, carne bem cozida. Então, carne, 75 minutos na pressão. Eu tenho outro pote ali que não é almôndega, é molho de tomate com um pedacinho de... Acho que foi de uma carne de segunda, em cubinhos, em cubos grandes. Tá pronto, é só esquentar e comer. Né? Não é almôndega, é carnes em pedaço. Tá? Maravilha, então, maravilha isso. A comida fica pronta. Acho que o nosso tempo está quase estourando, eu falei que ia ser mais ou menos 1 hora. Né? Hoje,
Deixa eu ver o que eu vou mostrar para vocês aqui. Tem Irmão pergunta Paté, aí? Diga. só uma pergunta para o senhor. Eu costumo fazer carne de lata. Semana passada, eu fiz algumas carnes de lata e coloquei no balde, sabe? Já Sei. guardei assim por mais de 7 meses. Agora eu quero colocar nos vidros, envasar nos potes de 3 litros. Quanto tempo eu tenho que deixar? Elas estão prontas, só passar e fazer e envasar os vidros. Tá Quanto pronto, tempo? já foi cozida? Tudo já está frita, já. Eu preparei ela para 7 meses no balde, como eu tenho No feito. balde, mas ela está com banha. Hã? Ela está na banha? Como ela está no balde? Tá. Primeiro eu frito tudo toicinho, tiro a banha, né? Tiro a gordura e depois eu faço a carne. Depois, 2, 3 horas fazendo essa carne. Depois eu Na lata, no gordura balde, que eu fiz. vai completando com a banha que estava derretida para depois fechar? Isso. Tá, esse modo é perfeito. Eu adoro esse tipo de processo. Agora, quer fazer no pote de vidro, você vai ter que processar para que o pote possa fazer o processo de conserva dele. Dentro dele, o ambiente dele seja para conserva, senão ele estraga, né? Então, você vai ter que utilizar aí 40, 60 minutos na pressão para poder deixar o pote dentro do ambiente da conserva. Tá bom. Algumas pessoas utilizam comida já Como pronta. que é que o senhor falou? Algumas pessoas eu vejo ensinando por aí, ensinam comida já pronta, faz lá com 10 minutos na pressão. É pouco tempo para selar um pote. Ainda mais a senhora está falando que é um pote de 3 litros, né? Uhum. Então, esse pote grande, a senhora vai ter que trabalhar entre 45 minutos e 60 minutos para fazer a selagem dele. Porque a comida já está pronta. Porque se a carne não estivesse pronta, a senhora tem que ficar aí 75 minutos no mínimo. Então, sem eu fazer esse processo, há muitos anos eu já uso. Eu já conservei a carne de lata até 1 ano e meio, né, Giovanni? Até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio. Perfeita. Porque está dentro da banha e ela já foi. Isso. Lá, eu conheço esse processo. Dentro do pote, precisa criar o ambiente para que ela fique conservada. Tá bom. Que é a pressão, a não ser que a senhora vai colocar banha também? Vou colocar até cobrir ela. Então não precisa pôr para selar tanto tempo, é igual a lata. Então, isso que eu perguntei para o senhor, quanto tempo eu tenho que deixar? Então, mas aí é igual a lata, só vai utilizar o vidro. Só para envasar a tampa, né, no caso. É só colocar a banha quente dentro do vidro, só corre o risco de trincar o vidro, né? Não, está tudo frio. Eu vou colocar tudo frio e já vou fazer só o envasamento das tampas mesmo. Por isso que eu perguntei. Mas daí não vai ter a banha derretida, que ela não está quente. Por a banha derretida vai estar quente. Você vai ter que colocar um caldo, alguma coisa ali, para não ficar seco, né? Isso. Quanto tempo? Então, depois desse processo que já está pronto, eu posso deixar quanto tempo? Só precisa uns 45 minutos para poder fazer a selagem. É um pote grande. Tá bom. Para poder fazer a selagem desse pote. Não adianta colocar 10 minutos, que tá bom. O pote é grande, é 3 litros, né? Esse que eu uso. Alimento pronto no pote, já está cozido, às vezes eu faço com 20, 30 minutos para poder selar para guardar. Mas no seu caso, esse pote é aquele pote que a senhora me presenteou, é enorme. Então, isso, aquele de 3 litros de palmito. Fazer essa selagem, atingir a temperatura e dar o tempo dela poder ficar a conserva feita. Tá bom, então 45 minutos é o suficiente, né? E vamos fazer o teste. Eu nunca fiz, né, num pote desse tamanho. Vou fazer o teste, eu acho, porque pelo que eu conheço, eu acredito que é o que vai dar certo, sim. Tá bom, eu vou fazer, já está pronto, eu vou fazer, depois eu coloco no grupo. Eu já fiz o vídeo semana passada preparando essa carne lá na roça, né? Aí depois eu vou fazer esse processo aí e vou colocar no grupo.
Tá bom, beleza. E depois compartilha conosco, né? Lá no grupo. Uai, estou esperando a visita de vocês aqui, uai. Compartilha no grupo. Queremos isso sim. Tá Pessoal, bom, então. tem alguma pergunta para eu poder encerrar essa parte? Você vê que no pote de vidro eu coloco molho de tomate, coloco carne com molho, faço feijão, grão de Eu quero bico, fazer almôndega agora. canjica. A minha esposa faz canjica. Faz canjica, deixa guardado. Ela só abre e acrescenta leite condensado e faz a canjica, mas ela já está cozida. Fica fora de... Irmão Patelli, eu ia perguntar justo da canjica, o senhor me respondeu a pergunta. Então, a canjica, nós fazemos canjica aqui em casa. Então, nesse e-book, eu estou passando para vocês muita informação dos processos e algumas receitas. Então, dá para a gente fazer legumes, dá para fazer frutas, compotas, geleias. Nossa, dá para fazer tudo no pote de vidro. Tá? Então, nós vamos, de vez em quando, fazendo outras lives para poder tirar dúvidas, porque é muita informação, né? Senão a gente fica 3 horas falando aqui de várias coisas. É verdade. Eu tenho dado algumas palestras. Quem estiver na região, eu vou agora em janeiro, dia 14. 14 de janeiro, é um sábado. Eu vou estar na cidade de Mongaguá, no litoral paulista, litoral sul de São Paulo. Vou dar uma palestra na ala, lá na cidade de Mongaguá, às 15 horas, no dia 14. Se alguém é da região, quiser participar presencialmente, nós vamos fazer o feijão, vamos fazer o doce de leite, vamos fazer lá ao vivo, para vocês conhecerem. Tá? Eu já fui em Itatiba, tem outra cidade, outra estaca aí que está querendo que eu vá, esqueci o nome agora, Pirassununga. Bom, quando eu tenho disponibilidade de tempo, eu vou. Tá? Então, se alguém quiser que a gente vá, vai conversando. Quem sabe tem na data dá para a gente ir, nós vamos fazer uma palestra presencial. Tá. Aí me contate lá no WhatsApp, tá? Beleza. Irmão Alguma Patelli. pergunta para encerrar? Irmão Patelli. Oi. Só para deixar o senhor com água na boca e a digníssima esposa. Eu fiz geleia de amora. Fiz uma apimentada, né, para comer com carne e a outras... Hã? A irmã Divina fica fazendo a gente passar vontade. Só para ver se o senhor dá um pulinho aqui para os Goiás, né? Vamos vai combinar que vem. uma palestra em Goiás. A gente já vai, a senhora dá a palestra junto com a gente. Ô, Fred, Vai leva embora. mais da comida. Uai, não é hotel 5 estrelas, não, mas recebe vocês de braço aberto. Olha só, a Del, é isso? Não sei, é Del. Me perguntou aqui que o molho ela faz com casca e semente, com tomate. Eu também, não precisa tirar, não. Quem gosta de sem casca e sem semente, espela o tomate, tira a semente, não tem problema. Mas eu faço com casca e com Você dá semente. uma tipura? Não entendi. Bom, o molho eu faço com tomate, eu só lavo, limpo, tiro algumas imperfeições dele. Se tiver algum amassadinho que não está bom, eu tiro, mas eu uso ele com casca e com semente, tá? Dá para fazer o estrogonofe, dá para pôr o estrogonofe no pote e selar. Se ele já estiver pronto, já estiver cozido, você vai fazer meia hora no pote de vidro só para selar. Mas se a carne estiver crua, você tem que fazer 75 minutos no pote de vidro, na pressão, tá? Muito bem. Foi legal, foi proveitoso falar com vocês hoje e poder estar aqui esclarecendo e incentivando o armazenamento. Precisamos incentivar. Incentivem aí nas suas estacas, nas suas alas, as pessoas a aprenderem a fazer o armazenamento. Eu vou dar uma palestra, eu vou marcar o dia sobre a vácuo, com a maquininha de a vácuo, naquele saquinho que faz a vácuo, tá? Porque muita gente quer aprender e saber mais sobre isso. Tá? Então, eu vou marcar o dia e vou comprar uma maquininha nova e vamos fazer no processo da seladora. Tá bom? Então, muito obrigado. Quem entra no grupo, baixa o e-book e faça os seus armazenamentos e incentive os seus amigos e pessoas das suas aulas a fazerem também.
Tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigado por terem participado. Obrigada, irmão Patelli. Me ajudou muito hoje. Boa noite. Obrigada, irmão Patelli. Obrigado. Obrigado, irmão Patelli.